Rotary na TV. Apoio Tela Flor Uniformes. Olá, sejam todos bem-vindos ao Rotary na TV, aqui pela sua TV Com, canal 11 da NET, para as cidades da Baixada Santista. Lembrando que pelo facebook.com/Rotary na TV ou pelo canal da emissora TV Com no YouTube, todas as nossas representações, fotos e programas inéditos são publicados para acessar de qualquer lugar do mundo. Pessoal, na edição dessa semana temos o convidado do Rotary Clube de Santos, que acabou de completar 90 anos de fundação, inaugurou também um projeto de subsídio global lá na Casa da Esperança. Ele vai poder contar para a gente um pouquinho de todos os desafios deste clube santista, que é um dos maiores do Brasil, inclusive atingiu recentemente o maior número de associados dentro do território brasileiro. Estou falando de Ricardo Fidos Orliana, cirurgião dentista. Obrigado pela presença, Ricardo. Muito obrigado, Marcelino, pelo convite. É uma honra estar com você e o teu público nesse programa tão importante para a comunicação e informação sobre Rotary a toda a comunidade. Legal, pessoal. O Ricardo tem uma carreira aí dentro da odontologia, vai poder contar para a gente as suas especializações, desafios, metas enquanto empresário também, e já aí com o tempo de Rotary pôde exercer algumas funções, algumas comissões, vai colocar para a gente como é desafiador o trabalho em Rotary acima de tudo. Ricardo, vamos falar um pouquinho da ascendência familiar. Nós temos aí o Fidos Orliana, né? Qual é a ascendência da família? Olha, o Fidos, então a família da minha mãe, compondo o Fidos basicamente pelo grego, uma mistura de grego e ingleses, né? E meu pai, o Orliana, eu percebo que é uma prevalência maior na minha característica espanhol, dos espanhóis. Então eu tenho uma ascendência espanhola e também grega e inglesa. Legal, a gente brinca, né, fazendo essa unificação aí dos gregos com os espanhóis, receita de mesa farta, né, Ricardo? Com certeza, é sempre uma festa muito grande e você sabe, os espanhóis assumem desafios muitas vezes considerados impossíveis. Essa é uma característica muito grande, não só minha, como da minha família, em tudo que nós fazemos. Legal, Ricardo. Você está dentro da área da odontologia, né? É um cirurgião dentista, mas é uma área também muito complexa, muito subdividida, assim como a medicina, né? Conta um pouquinho para a gente, é importante para o nosso público, para o colega rotariano também, às vezes convive conosco e acaba não sabendo o que a gente faz enquanto profissional, né? Como surgiu a odontologia na tua vida? A tua esposa também é da mesma área, né? Fala como surgiu e um pouquinho das tuas especialidades. Tem a questão da ortopedia facial também, que é interessante, a ortodontia. Fica à vontade para explicar, Ricardo. Muito obrigado. Surgiu com a minha própria experiência como paciente. Então, enquanto criança, eu tinha uma necessidade, né? Na nossa época, há um pouco mais de tempo, uma necessidade de tratamento, e esse meu contato com o consultório, com as atividades de tratamento, me sensibilizaram bastante e me geraram uma admiração pela área. Então, desde pequeno, eu vim admirando isso com os colegas, que hoje são meus colegas, e isso foi me influenciando. E a possibilidade de cuidar de pessoas, né, de cuidar da saúde das pessoas. A partir daí foi um desenvolvimento, apesar de outras áreas se aparecerem à minha frente, né, mas eu tinha isso como meta, a odontologia. E fazer a faculdade foi um passo em que eu tive a oportunidade de cursar odontologia aqui em Santos, na atual Unimes, na época era a Universidade Santa Cecília dos Bandeirantes, a união de Unimes e Unisanta na época, e a doutora Renata Viegas, que me deu a oportunidade de cursar até com uma bolsa de estudos, e eu trabalhava para pagar essa bolsa. Então foi uma oportunidade muito gratificante. A partir daí foi uma sucessão de atividades, a especialização em ortodontia, ortopedia facial, o mestrado em ortodontia e o doutorado também em ortodontia, ambos na USP, na Universidade de São Paulo. A Ana, puxa vida, a Ana, minha esposa, veio desde 93, né, nós nos conhecemos, começamos a namorar, e ela também sofreu essa influência. O pai médico sofreu influência para a área da saúde e começou a me acompanhar no consultório. A partir daí, a Ana também começou a se desenvolver muito, se especializou em ortodontia, fez um mestrado e doutorado em clínica integrada e fez um pós-doutorado em periodontia. E tudo isso forma um casamento perfeito, porque é uma compreensão de ambos em função da atividade. E o legal é que, Ricardo, acaba tendo
um lar com um sorriso perfeito, né? Porque a gente costuma falar, já trouxemos convidados em Rotary que desenvolvem projetos na área da saúde bucal, mas algumas patologias até elas são iniciadas pela boca, alguns casos de câncer de garganta, inclusive a boca é o começo de tudo, muito importante, né? Sim, a saúde começa efetivamente pela boca. Um ambiente bucal saudável faz com que o teu corpo reflita essa condição, e o contrário é verdadeiro. Se você tem uma doença bucal, por exemplo, uma gengivite, uma inflamação gengival, essa gengivite pode ser a porta de entrada de bactérias que estão na boca, o ambiente é contaminado mesmo, e essas bactérias caem na circulação sanguínea e acabam gerando problemas à distância em órgãos importantes. A exemplo do coração, a endocardite infecciosa, que é uma doença que compromete a membrana interna, de revestimento interno do coração, levando a situações muito graves e que podem levar o paciente a óbito. Agora, Ricardo, brevemente para a gente poder entender, o que faz a ortopedia facial? Olha, a ortodontia e a ortopedia é uma especialidade da odontologia, né? A ortodontia cuida da correção da posição dos dentes e do osso que sustenta os dentes. A ortopedia cuida da base óssea, de maxila, de mandíbula. Então, com a ortopedia facial, nós modulamos o crescimento da face. Desvios de crescimento, deficiência de crescimento, um crescimento assimétrico, uma mandíbula que cresce mais ou tem uma deficiência de crescimento, essas situações que alteram o aspecto facial e compromete a função do paciente, da pessoa, nós podemos trabalhar com ortopedia. Então, a ortopedia, basicamente, facial, ela leva em consideração aparelhos funcionais, aparelhos mecânicos, que agem na base óssea. E a ortodontia, tudo que você pensar e imaginar em correção de posição de dentes, posição das arcadas e o relacionamento correto entre as arcadas, a ortodontia vai atuar. E é muito importante, não só para a estética, não só para o sorriso, né? Um sorriso harmonioso tem um valor inestimável, né? O sorriso ele é tão importante para a humanidade a ponto de gerar a paz. Madre Teresa de Calcutá já dizia, sorria para você promover a paz. Olha isso como é importante. Mas mais do que isso, a função. Então, o funcionamento correto do sistema mastigatório, que nós chamamos de sistema estomatognático, gera um equilíbrio, não só nutricional, como também de equilíbrio corporal. Imagina que a posição da mandíbula, que é o único osso móvel do nosso crânio, interfere, uma posição inadequada, interfere na posição da cabeça em relação à coluna cervical. E se a cabeça, em média, tem em torno de 6 quilos, uma pequena flexão, a cabeça estando flertida, por exemplo, altera a tua postura corporal geral. E acaba interferindo como um todo no corpo. Como um todo. Problemas no joelho, por exemplo, o paciente pode ter problemas no joelho que estão relacionados a um desequilíbrio de uma relação crânio-cervical e que esse desequilíbrio pode ser causado por uma alteração de relação de arcos dentários. Sem dizer na questão da fonoaudiologia também, né, Ricardo? Com certeza. A odontologia é uma profissão, uma área fantástica, né? O cirurgião dentista é um profissional que tem uma habilidade de realizar procedimentos imediatos, né? De conduzir a saúde do paciente de uma forma muito completa, abordando vários conhecimentos. Só que ela não é uma profissão isolada, ela depende de outras áreas, como a fonoaudiologia, que a fonoaudióloga vai trabalhar a questão da motricidade oral, então músculos como a língua, por exemplo, ela tem fibras musculares potentes que podem alterar o crescimento das estruturas, o desenvolvimento dentário, a presença de má posição dentária, né? Então, a outra área, por exemplo, a otorrinolaringologia. Então, um paciente que tem uma obstrução de vias aéreas, por exemplo, superiores, ele necessita de uma avaliação e tratamento otorrinolaringológico. O médico vai avaliar e vai tornar a passagem do ar viável para que essa passagem do ar que estava sendo feita por uma respiração oral pela boca, portanto, seja corrigida. Isso interfere no crescimento facial. E interessante saber que muitos destes diagnósticos que não têm a ver com a odontologia, às vezes acabam sendo identificados na cadeira do dentista, né? Ele observa que a pessoa ali, a criança, ou até mesmo o idoso, está com outro problema que não é direcionadamente dele, do dentista, mas de um outro profissional. É a questão multidisciplinar muito importante nessa hora para fazer até um encaminhamento, né? Com certeza. Por exemplo, um dado que nós observamos, né? A pontinha da língua muito avermelhada, isso é um sinal de uma característica de ansiedade.
Um paciente ansioso ele é uma porta aberta para vícios, para outros problemas, complicações, compensações na alimentação, e isso pode ser uma porta para você, de repente, não abordar o assunto propriamente dito, mas orientar o paciente a uma consulta com um psicólogo, por exemplo, que são comprometimentos que não estão relacionados diretamente à nossa atividade, enfim, mas que sinaliza a necessidade de você ajudar o paciente a atingir uma saúde plena. Legal, muito bacana. No segundo bloco, o Ricardo vai falar um pouquinho de toda essa expertise dele dentro da área da odontologia, como ela é aplicada ao próximo, como ela é aplicada em projetos voluntários. E estamos falando aí especificamente da Casa da Esperança, que acabou de inaugurar um complexo odontológico via subsídio global da Fundação Rotária por meio do Rotary Clube de Santos. E no segundo bloco a gente vai mostrar fotos, o Ricardo vai poder informar a gente sobre os valores desse subsídio, os equipamentos que foram adquiridos, para que a Casa da Esperança também forneça à sociedade um serviço de odontologia eficaz, onde algumas camadas da sociedade não teriam acesso, porque são equipamentos caros, tomógrafos, equipamentos de radiologia, que teoricamente somente no sistema privado teríamos acesso para estes exames. No segundo bloco ele vai explicar melhor. Ricardo, a gente tem algumas profissões, como assistência social, o próprio corpo de bombeiros, os policiais, eles geram aquela relação do profissional enquanto voluntário na sociedade. Ao mesmo tempo que a pessoa ganha o dinheiro por exercer essa profissão, ela acaba atendendo a sociedade de alguma forma, Você na odontologia também se preocupou com isso, porque se dedicou também ao meio acadêmico e ao meio benemerente também. Fala um pouquinho, você deu aula em algumas universidades, fala dessa área acadêmica. Puxa, é importante. Eu acho que tudo que nós fazemos na nossa vida é fruto de uma motivação, e essa motivação ela tem um significado muito importante quando ela é feita ainda quando nós somos crianças. Então, o exemplo oferecido pelos meus pais e pela minha família, mas especialmente pelos meus pais, de dedicar tempo e atenção ao próximo, especialmente o próximo que tem maiores necessidades e carências, Acho que isso motivou essa característica, que nós começamos na odontologia dentro da faculdade. Então, já no primeiro ano de graduação, nós tínhamos a oportunidade de participar das atividades da disciplina de odontologia preventiva, de saúde coletiva, e nós íamos então às escolas, nos programas da universidade com as prefeituras, para desenvolver educação preventiva. E aquilo foi tomando um vulto, assim, foi me gerando um prazer, uma satisfação de compartilhar conhecimento em favor da saúde. A partir dali, eu acho que foi uma sucessão, em função da admiração que eu tinha e tenho ainda pelos professores, a vontade também de ensinar o profissional. E isso culminou com meu ingresso no mestrado, em que eu tive a oportunidade de ter uma formação técnica, um mestrado acadêmico na USP, e a partir dali eu fui desenvolvendo melhor a atividade que eu já desenvolvia na Unimes. Eu era professor de radiologia, passei a ser professor de ortodontia e no mestrado tive a oportunidade de ser dispensado pela Unimes e contratado pela Unisanta. E na Unisanta, por praticamente 12 anos, nós colaboramos com a formação de alunos na graduação e na especialização. E Marcelina, é interessante, sabe por quê? Quando você ensina um aluno, quando você transmite o teu conhecimento a um aluno, seja ele graduando, que vai se tornar cirurgião dentista, ou seja ele um pós-graduando, que vai se tornar um especialista em ortodontia e ortopedia, você também está ajudando a população, porque uma parte do nosso conhecimento vai ser transferido para a população. Então, quando eu imagino aquilo que nós trabalhamos com os alunos, eu imagino chegando na população. Então, tem pessoas que são atendidas por mim sem eu saber, que são os nossos alunos, levando o nosso conhecimento, o aprendizado. Conhecimento é infinito, né? Exatamente, é maravilhoso. É uma satisfação muito grande, é uma missão de vida ensinar. Legal, pessoal, com essa mensagem ao mestre com carinho, Porque eu acho que todo profissional que se especializa, ele acaba fazendo isso também em reconhecimento e em homenagem aos seus mestres, aos seus professores. A gente encerra aqui o primeiro bloco e depois do intervalo a gente vai falar de Casa da Esperança e subsídio global. Pessoal, já já a gente volta.
Tela Flor Camisetas Promocionais. Há mais de 40 anos no mercado, fabricando peças de vestuário personalizados e de alta qualidade. São diversos segmentos como promocional, comercial, serviços, além de toda a linha esportiva, escolar e uniformes para hospitais. A Tela Flor conta com uma grande infraestrutura pronta para lhe atender. Tela Flor Camisetas Promocionais. Rua Campos Melo 43, Vila Nova, Santos, São Paulo. Faça já seu orçamento ou solicite uma visita. O que é Rotary? Somos uma rede de pessoas como você. A primeira rede social. Somos mais de 1 milhão de pessoas vivendo em todos os lugares. Todos os lugares mesmo. Nos reunimos para trocar ideias, fazer contatos e novas amizades. Somos voluntários em nossas e em outras comunidades. Estamos logo ali. Junte-se a nós. Nosso nome é Rotary. Rotary International. Seja bem-vindo. Carbono e vida. Você já deve ter ouvido falar que nós somos feitos daquilo que comemos. A prova disso é que desde a hora que nascemos até a idade adulta, a nossa massa cresce cerca de 20 vezes, graças ao que comemos e bebemos. Mas e se separássemos todos os elementos da tabela periódica que fazem parte do nosso corpo? Qual seria o resultado? Aproximadamente 61% da nossa massa seria de oxigênio. Em segundo, o carbono com 19%. Depois o hidrogênio, o nitrogênio, o cálcio, entre outros elementos. Mas é do carbono que vamos falar. Ele é um dos elementos mais importantes para a estrutura dos seres vivos. Os átomos de carbono que compõem o seu corpo fizeram uma fantástica viagem até estarem assistindo essa animação agora. Para saber de onde vieram e para onde vão, vamos tirar os pés do chão e subir até o espaço sideral. Voltamos com o Rotary na TV dessa semana, recebendo o Ricardo Fidos Orliana, membro do Rotary Clube de Santos. Ricardo, a gente tem algumas fotos para mostrar lá do projeto que foi inaugurado, você vai ter a oportunidade de falar o nome dele, na Casa da Esperança, e com uma presença ilustre, né, que foi do casal John Jeremy Judge, que é o presidente do Rotary International para a gestão 2016-2017. Estamos vendo as fotos, ele veio pessoalmente inaugurar o complexo odontológico da Casa da Esperança, que foi concebido por meio de um projeto. Qual é o nome do projeto, Ricardo? Sorriso Saudável, Futuro com Esperança. Legal, e ele contemplou uma sala de radiologia e tomografia, contemplou um escovódromo e um novo consultório odontológico também. Nós estamos vendo as fotos de todo o dia 22 de fevereiro, onde o John Jeremy inaugurou o complexo odontológico na Casa da Esperança, e durante a noite ele fez uma grande festiva para 400 pessoas no Mendes Plaza Hotel, onde também passou a sua mensagem enquanto presidente do Rotary International, aí o presidente do Rotary Clube de Santos, Sérgio André, né, entregando o livro comemorativo dos 90 anos do clube. A gente vai deixar as fotos rodando mais um pouquinho, pessoal, e o Ricardo vai falar para a gente desse bonito trabalho. O que foi inaugurado lá, Ricardo? Olha, foram inauguradas, então, uma unidade de radiologia, dotada com equipamento totalmente digital, com tomografia computadorizada, imagens de telerradiografias e radiografias panorâmicas digitais, um consultório odontológico totalmente completo, não só a cadeira, mas todos os periféricos, e aí nessas imagens o escovódromo, que é uma unidade em que nós vamos trabalhar a educação preventiva. Então nós vamos educar os pais e cuidadores das crianças atendidas pela casa. Hoje a casa atende aproximadamente 300 crianças, oriundas de diversas localidades do litoral paulista, são 11 municípios, e nessa oportunidade nós vamos informar e educar os pais sobre a importância de saúde bucal, como escovar corretamente os dentes, como higienizar a boca corretamente e também fornecer os produtos necessários para isso. Então nós temos apoiadores importantes que vão dotar a casa e já dotaram a casa com esses recursos. Esse é um projeto maravilhoso, Marcelino. É um projeto que é muito significativo para todos nós, rotarianos, e para a comunidade de uma maneira geral. Você logo no início falou da importância de uma unidade de radiologia com o foco em atenção às pessoas carentes. Hoje, no litoral paulista, nós temos a honra de dizer a Casa da Esperança de Santos, que é uma instituição maravilhosa, que há 60 anos atende gratuitamente crianças com comprometimento intelectual e motor, possui uma unidade
que vai prestar serviços à população carente. Então, as crianças atendidas pela casa não vão ter custo algum, como os pacientes atendidos pelas faculdades de odontologia, especialmente a Unisanta, que é a nossa parceira no projeto, e pela Associação dos Cirurgiões Dentistas da Baixada Santista, esses pacientes vão ter um custo subsidiado. Imagina, não existe isso no litoral paulista. E também a população, de uma forma geral, vai poder ter acesso a aí um primeiro estudo para, de repente, nós oferecemos esse serviço também para a comunidade do município santista, atendida pela rede pública municipal. E também, eu acho que isso é o mais importante no sentido de sustentabilidade, a comunidade local, os profissionais, cirurgiões dentistas, profissionais de odontologia de uma maneira geral, e também as pessoas que precisam fazer radiografias, vão poder recorrer à casa. Indicar, né? Vão poder indicar e vão poder fazer os seus exames na Casa da Esperança. Com qual finalidade? Você vai pagar um preço justo de mercado, valor de mercado, porém, você vai ajudar a manter o sistema funcionando em favor das pessoas que não têm condições. Legal, Ricardo, para que o nosso público possa entender exatamente, além do escovódromo, porque é comum às vezes, ou era comum, principalmente nas escolas, as crianças fazerem as suas refeições, voltarem a brincar, voltarem para a sala de aula e não fazia a profilaxia, a higiene que a boca requer. E o escovódromo da Casa da Esperança vai fazer com que todos se alimentem e depois façam uso do escovódromo dentro de uma didática, de um clima super favorável em usar aquele espaço com espelhos, pias, tudo adaptado ao tamanho das crianças, né? Então é muito importante. O consultório odontológico, onde a profissional da área que atende periodicamente na casa vai ter uma sala nova, novos equipamentos e, por consequência, melhorando aí o seu trabalho no dia a dia. Agora, a sala de radiologia e tomografia, acho que é a grande sacada. Eu, recentemente, Ricardo, fui ao dentista e ele me pediu uma 3D, né? Sim. Radiografia 3D, não sei se esse é o nome correto, mas ele me indicou uma clínica previamente, né? Ó, vai lá naquele local, o preço é justo, é bacana e eles me entregam dentro do prazo que eu preciso documentar, né, o teu diagnóstico. Esse dentista que me atendeu, ele poderia indicar a radiologia da Casa da Esperança? Poderia indicar. Nós temos aqui no município, na nossa região, institutos de radiologia com altíssima qualidade. Nosso propósito não é concorrer com institutos de radiologia, até porque há um foco profissional voltado para esse tipo de trabalho em que nós também vamos ter, mas o nosso foco é ajudar as pessoas. Porém, podemos sim recorrer ao serviço da casa, ele vai ser cuidado de uma maneira profissional, de maneira que vai oferecer serviços de altíssima qualidade, com equipamento finlandês, suportado por uma empresa alemã sediada no Brasil, e com uma equipe técnica qualificada, porque ela é a nossa menina dos olhos. Nós temos uma equipe de trabalho voltada para que essa unidade de radiologia tenha sustentabilidade e possa oferecer esse serviço a quem mais precisa. Legal, pessoal. E como ele foi obtido via subsídio global da Fundação Rotária, como isso funciona em Rotary, pessoal? O subsídio global é quando um clube no Brasil encontra parceiros no exterior, apresenta, traduz um projeto do ponto de vista técnico, do ponto de vista da viabilidade, e esse parceiro no exterior compra a ideia. Esse parceiro faz um aporte financeiro e aí a Fundação Rotária, até para reconhecer esse esforço dos dois lados, dos dois clubes, um no Brasil e um no exterior, acaba fazendo uma contrapartida também, fazendo com que o projeto seja viabilizado do ponto de vista financeiro. No caso da Casa da Esperança, desse complexo odontológico, ele foi feito via parceria com clubes dos Estados Unidos e da Alemanha, é isso? Exatamente. Nós tivemos a oportunidade de, por meio da companheira Christa Bonhoff-Grum, do Rotary Club do Rio de Janeiro, fazer o contato com o companheiro Tim Besser, do Rotary Club Berlin International, na Alemanha, e o Tim mobilizou companheiros de clubes e distritos na Alemanha para emparcerar conosco. A partir daí, nós fomos desenvolvendo o projeto e o companheiro Barrosinho, Roberto Luiz Barroso Filho, mobilizou companheiros nos Estados Unidos, de distritos e de clubes, para poder também somar esse esforço nesse projeto. E então, como você mesmo bem disse, a Fundação Rotária integraliza o valor e o nosso distrito entrou com um valor muito alto também. Nosso distrito 4.420, ele empenhou recursos importantes e nós devemos muito ao nosso Rotary Clube de Santos e a companheiros do distrito, por exemplo, como Marcelo Raik e o Ichi Fujiwara, que nos ajudaram muito a viabilizar esse projeto. Só lembrando que esse projeto partiu de um desejo
Um desejo do companheiro Lamartine Lélio Busnardo, que é cirurgião dentista. O grande mestre. Um grande mestre, o meu padrinho em Rotary, um grande mestre, e o Lamartine tinha esse desejo de ter um espaço para as crianças cuidarem da higiene. E aí, então, esse projeto grandioso partiu de uma ideia de um grande mestre, e fica a nossa homenagem aí ao companheiro Lamartine Lélio Busnardo. Legal, pessoal. Lembrando que quando o Rotary age nesse sentido, ele costuma dar a vara, né? Ele dá a vara e fala, vai lá, aprende a pescar. Ele não dá, né, o peixe propriamente dito nas mãos. Então é importante que esse projeto seja sustentável. Por isso que é importante essa parceria, de repente, com a Prefeitura de Santos, com clínicas privadas de odontologia para indicar o centro radiológico da Casa da Esperança, para que ele, propriamente dito, sozinho consiga se sustentar, até porque as crianças da casa serão atendidas ali gratuitamente dentro desse complexo que foi montado. Ricardo, rapidamente, você lembra o valor total do subsídio? Foi equivalente a $130 mil e em conversão em moeda local chegou aproximadamente a R$440 mil. Legal. Para finalizar aqui, Ricardo, antes da gente fazer os esclarecimentos finais, fala como é que foi a emoção, o privilégio de estar com John German, porque não necessariamente ele veio apenas fazer uma visita, ele veio fazer uma visita, ele inaugurou uma obra social, né, e teve a oportunidade de conversar com jovens e rotarianos de todo o distrito. Olha, o casal John German e Judy são referências, né, é um presidente de Rotary International, que é um grande líder, que inclusive na captação e promoção de recursos para a erradicação da poliomielite no mundo. Então recebeu um grande líder, o nosso grande líder mundial, aqui em Santos, em reconhecimento aos 90 anos do nosso Rotary Clube de Santos, num dos distritos mais pujantes do Brasil e posso considerar do mundo, e na nossa Casa da Esperança, foi assim fantástico. Ter a oportunidade de, junto com esse casal presidente, inaugurar esse projeto de subsídio global foi uma representação prática da potência, da força que nós temos quando nós temos vontade de servir. E esse é o espírito do rotariano, empregar as suas habilidades em favor daquele que mais precisa. Servir, dar de si, antes de pensar em si. Legal, pessoal. Falando em servir, a gente vai fazer um lembrete agora, a pedido dos companheiros do Rotary Clube de Guarujá, a respeito de um evento que vai ser realizado agora, que é a Noite do Flashback, vai acontecer lá na Luxscope, no Guarujá. O telefone está aí no seu vídeo, reservas de convites. Lembrando, pessoal, que é um momento de confraternizar, fazer um companheirismo, a Noite do Flashback, quem gosta dos anos 70, 80, 90. E aí a renda com este evento, o Rotary Clube de Guarujá, os outros parceiros também da cidade de Guarujá, Vicente Carvalho, até os colegas de Bertioga também, vão dedicar parte da renda deste evento aos projetos sociais destes clubes aí da ilha de Santo Amaro, da nossa Pérola do Atlântico. Então reservem os seus convites e participem da Noite do Flashback, promovida pelo Rotary Clube do Guarujá, pessoal. E com essa mensagem a gente encerra a edição desta semana do Rotary na TV. Ricardo, muito obrigado pela sua presença. Um forte abraço a todos do Rotary Clube de Santos, e eu sei que você trouxe aí uma singela lembrança para a gente. Quero agradecer o convite, entregar para você, passar às suas mãos a flâmula do nosso Rotary Clube de Santos. Legal, aqui lembrando que fundado em 26/2/1927, pessoal, nada mais, nada menos, de que agora, no mês de fevereiro, né, completou-se aí 90 anos de história o Rotary Clube de Santos, e recebeu a visita do John German, o presidente do Rotary International. E conta também com a imagem do nosso presidente de RI, Paulo Viriato. Paulo Viriato Correia da Costa, um santista que presidiu 90-91, né? 90-91, o Rotary International, e deixou uma vasta obra em Rotary, pessoal. Quem puder conferir o acervo do Paulo Viriato da Costa no edifício Rotary na cidade de Santos, vai se surpreender com a obra que ele deixou. E passo às suas mãos também nosso livro comemorativo aos 90 anos do Rotary Clube de Santos, com toda a história do clube. Um excelente documento de Rotary, pessoal. 90 anos registrados aqui, lançado aí na gestão do presidente Sérgio André Carvalho, né? 90 anos do Rotary Clube de Santos. Parabéns por toda essa obra, Ricardo.
e mande um forte abraço a todos lá do clube, fica à vontade. Eu agradeço o convite mais uma vez, foi uma honra participar desse programa de utilidade pública e compartilhar com vocês um pouquinho da nossa história e um pouquinho da importância do Rotary na minha vida e que acaba repercutindo na vida de todos nós. Muito obrigado. Legal, pessoal. Com essa mensagem, esse depoimento fantástico do Ricardo, a gente termina a edição desta semana do Rotary na TV. Até a semana que vem. Fiquem todos com Deus. Valeu, pessoal. Rotary na TV. Apoio Tela Flor Uniformes.